Boa noite, meus irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus. Uma alegria, mais uma vez, estarmos aqui reunidos como igreja, como povo do Senhor, para cultuar o nosso Deus, Deus vivo, Deus digno de honra, de toda glória, de todo louvor. Que Ele, de fato, receba o nosso culto, receba o nosso louvor e que Ele nos visite nessa noite. Amém? Quero convidar você a me acompanhar na leitura bíblica. Nós vamos ler o Salmo 78. Primeiramente, vamos ler de 1 a 4 e depois de 12 a 16. Vamos ler? Você pode me acompanhar aí. Salmo 78, de 1 a 4. Povo meu, escute o meu ensino, incline os ouvidos para o que eu tenho a dizer. Em parábolas abrirei a minha boca, proferirei enigmas do passado, o que ouvimos e aprendemos, o que nossos pais nos contaram, não os esconderemos dos nossos filhos. Lá no 12, ele fez milagre diante dos seus antepassados, na terra do Egito, na região de Zoan. Dividiu o mar para que pudéssemos passar. Fez a água erguer-se como um muro. Ele os guiou como a nuvem de dia e como a luz do fogo de noite. Fendeu as rochas no deserto e deu-lhes tanta água como a que flui das profundezas. Da pedra fez sair regatos e fluir água como um rio. Aqui o salmista lembra o cuidado de Deus, né, que a gente tem estudado, o cuidado de Deus com o seu povo, o povo no deserto. E é interessante a gente lembrar que esse mesmo Deus cuida da gente, esse mesmo Deus está presente, e é esse Deus que a gente diz: seja bem-vindo, Senhor, seja bem-vindo, Jesus, ao nosso meio. Recebe, visita a nossa vida, recebe o nosso culto. Vamos cantar? Seja bem-vindo, Jesus. Seja bem-vindo, Jesus, ao nosso meio. A tua face queremos contemplar. Seja bem-vindo, Jesus, ao nosso meio. A tua face queremos contemplar. Tudo que sou, o que tenho, tudo que desejo ser, como oferenda, te entregar, como oferenda, te entregar. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo, Jesus, ao nosso meio. A tua face queremos contemplar. Seja bem-vindo, Jesus, ao nosso meio. A tua face queremos contemplar. Tudo que sou, o que tenho, tudo que desejo ser, como oferenda, te entregar, como oferenda, te entregar. Tudo que sou, o que tenho, tudo que desejo ser, como oferenda, te entregar, como oferenda, te entregar, como oferenda, te entregar, como oferenda, te entregar. Aleluia. Deus que está presente a
aqui, está presente aí. Vamos cantar esse cântico maravilhoso, bem conhecido. Deus está presente, Deus está presente entre pecadores como nós. Deus está presente, Deus está presente, Deus está presente, pronto a perdoar. Deus irá ouvir. Nosso fardo vai sobre si levar, pois Deus está presente, pronto para salvar, pronto a perdoar. Deus está presente. Começo. Deus está presente, Deus está presente entre pecadores como nós. Deus está presente, Deus está presente, Deus está presente, pronto a perdoar. Deus irá ouvir nossa oração, nosso fardo vai sobre si levar, pois Deus está presente, pronto para salvar, pronto a perdoar. Deus está presente. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado, Senhor, por tua presença no nosso meio. Obrigado por esse Deus tão companheiro, tão próximo, que muitas vezes a gente até, por nossa falha, por nossa negligência, esquecemos de perceber a tua presença, o teu cuidado, assim como o Senhor cuidou do povo no deserto. O Senhor mandou a sombra no sol, mandou luz da noite, o Senhor mandou maná, mandou água, e o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor é o mesmo Deus, Pai. Que o Senhor continue falando conosco, continue visitando o nosso coração, quebrantando, Senhor, fazendo aquilo que precisa ser feito novamente. Nos reconstrói, Senhor. Precisamos, Senhor, crescer, precisamos de intimidade mais com o Senhor, precisamos estar atento para a tua manifestação diária, minuto a minuto nas nossas vidas. Muito obrigado. Abençoa cada irmão na sua casa, onde está. Abençoe o pastor Carlinhos agora também com a palavra, que seja alimento para a nossa alma, para a tua igreja, Pai. Eu te agradeço e eu te louvo em nome de Jesus. Amém.
Vai chover estrela, sol e lua se esconder. Jesus virá na glória do poder. Lamento para todo que zombou da fé, mas aqueles que são seus o aplaudirão de pé. Vai chover estrela, sol e lua se esconder. Jesus virá na glória do poder. Lamento para todo que zombou da fé, mas aqueles que são seus o aplaudirão de pé. Lua bonita prateada na floresta, que encantava namorados e poetas, verá seu brilho vaidoso pouco a pouco se perder. Jesus virá na glória do poder. Vai chover estrela, sol e lua se esconder. Jesus virá na glória do poder. Lamento para todo que zombou da fé, mas aqueles que são seus o aplaudirão de pé. Vai chover estrela, sol e lua se esconder. Jesus virá na glória do poder. Lamento para todo que zombou da fé, mas aqueles que são seus o aplaudirão de pé. O astro-rei que se vestia de dourado, regendo a vida no azul emoldurado, a sua glória e majestade irá por fim desvanecer. Jesus virá na glória do poder. Vai chover estrela, sol e lua se esconder. Jesus virá na glória do poder. Lamento para todo que zombou da fé, mas aqueles que são seus o aplaudirão de pé. Vai chover estrela, sol e lua se esconder. Jesus virá na glória do poder. Lamento para todo que zombou da fé, mas aqueles que são seus o aplaudirão de pé. Hey! Qual asa branca nesse dia voarei, singrando os ares ao encontro do meu rei. O povo seu emocionado mil louvores vai render. Jesus virá na glória do poder. Um novo céu e nova terra, tudo novo há de fazer. Jesus virá na glória do poder. Vai chover estrela, sol e lua se esconder. Jesus virá na glória do poder. Lamento para todo que zombou da fé, mas aqueles que são seus o aplaudirão de pé. Vai chover estrela, sol e lua se esconder. Jesus virá na glória do poder. Lamento para todo que zombou da fé, mas aqueles que são seus o aplaudirão de pé. Uma boa noite para todos vocês que estão participando conosco desse momento de culto e adoração. Temos aqui alguns irmãos que vieram também para participar do culto, e a gente louva ao Senhor por isso, pela presença de vocês. E convido para todos nós nos colocarmos em pé nesse momento, para a gente poder orar ao Senhor, clamando a graça de Deus sobre esse tempo na vida da igreja. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela palavra Tua, que já foi lida. Obrigado pelos louvores que já pudemos prestar. Obrigado também pela presença de alguns irmãos já aqui nesta manhã, que vieram para cultuar juntamente conosco. E obrigado pela Tua palavra, obrigado pela Tua presença. E oramos para que essa manhã, nesse dia, nessa noite, o Senhor fale profundamente ao nosso coração, ministrando Tua graça, Teu perdão, a Tua cura. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem sentar, irmãos. Bem, nós estamos então, durante todo esse tempo, olhando para as Escrituras com respeito ao texto sagrado, que passeamos aí, caminhamos junto com o livro de Gênesis, com os patriarcas, e nós há algum tempo entramos agora no livro de Êxodo, e agora o tempo é sobre a caminhada do povo de Israel, da sua libertação do cativeiro egípcio para a terra prometida. Na semana passada, nós ouvimos a mensagem da Cláudia sobre o capítulo 16 de Êxodo. E hoje nós vamos olhar para o Êxodo 17, dos versos de 1 a 7, e nós faremos a leitura nesse momento. Convido você a acompanhar a leitura da palavra do Senhor comigo. Vamos então ler o que diz a palavra. Em toda a comunidade de Israel, partiu do deserto de Sim, em
andando de um lugar para o outro, conforme a ordem do Senhor. Acamparam em Refidim, mas lá não havia água para beber. Por essa razão, queixaram-se a Moisés e exigiram: dê-nos água para beber. Ele respondeu: por que se queixam a mim? Por que colocam o Senhor à prova? Mas o povo estava sedento e reclamou a Moisés: por que você nos tirou do Egito? Foi para matar de sede a nós e a nossos filhos e nossos rebanhos? Então Moisés clamou ao Senhor: que farei com esse povo? Estão a ponto de apedrejar-me. Respondeu-lhe o Senhor: passe à frente do povo, leve com você algumas das autoridades de Israel, tenha na mão a vara com a qual você feriu o Nilo e vá adiante. Eu estarei à sua espera no alto da rocha que está em Horebe. Bata na rocha e dela sairá água para o povo beber. Assim fez Moisés à vista das autoridades de Israel. Versículo 7. E chamou aquele lugar Massá e Meribá, porque ali os israelitas reclamaram e puseram o Senhor à prova, dizendo: o Senhor está entre nós ou não? Então, como eu já mencionei, na semana passada nós ouvimos a Cláudia trazendo uma mensagem sobre o capítulo 16 de Êxodo, onde o povo de Israel estava no deserto de Sim. E ali, no deserto, eles reclamaram a falta que sentiam das panelas de carnes e dos pães do Egito. Imagino que você se lembre muito bem dessa narrativa bíblica que foi trazida, inclusive, relembrada pela Cláudia. No final daquele dia, o que aconteceu? Deus mandou uma quantidade enorme de codornizes e eles tiveram carne em grandes proporções. No outro dia, pela manhã, Deus mandou o maná, o pão do céu, com grande abundância também. E assim, mais uma vez, o povo do Senhor presenciou os grandes milagres do Senhor na vida do povo. Um povo que não sabia descansar no Senhor, conforme vimos no domingo passado, mas que tinha a alma tomada de medos e de sobressaltos. E a Cláudia fez inclusive um paralelo com a nossa vida, com o nosso tempo, com o nosso momento. Seria necessário aprender sobre o descanso. Hoje nós entramos então no capítulo 17, que já foi lido, onde o povo de Israel agora sai do deserto do Sim e acampa em Refidim. E nós encontramos então o versículo 1 dizendo: toda a comunidade de Israel partiu do deserto de Sim, andando de um lugar para outro, conforme a ordem do Senhor. Acamparam em Refidim, mas lá não havia água para beber. A Bíblia nos diz que eles estão andando em estágios. São paradas regulares, todas elas orientadas pelo Senhor. Tempo, quem sabe, para que o povo do Senhor descanse, para que o povo renove as suas forças, para que possam seguir adiante na jornada rumo à terra prometida. E Deus está guiando essa comunidade, a comunidade de Israel. Números 33 traz detalhadamente esse roteiro que o povo do Senhor fez, dos lugares onde eles pararam durante o percurso. E lá aparecem, inclusive, alguns nomes bem estranhos. Os estudiosos, eles não conseguem localizar exatamente onde estava cada um desses locais. Mas a gente vai dar uma olhada agora, o que Êxodo nos fala, e por isso eu vou apresentar a vocês um mapa com esses principais lugares da narrativa de Êxodo. O mapa está aí, o roteiro inclui, após a passagem do Mar Vermelho, o povo passa aqui, você vai perceber que inclui o deserto de Sur, né? Essa região. Depois nós vamos perceber que eles chegam em Mara, que está aqui embaixo, ok? Onde eles encontram água, mas o nome já era um indicativo do tipo de água que se encontraria em Mara, né? Eram águas amargas. Moisés, então, ali em Mara, ora ao Senhor, que o orienta a pegar um arbusto local e lançar sobre as águas, e as águas então se tornam doces, próprias para beber, e o povo tem água. De Mara,
deixa eu achar aqui, aí, acho que de Mara eles seguem para Elim, que é a próxima parada. É um paraíso em plena região desértica, segundo Êxodo e Números. Êxodo capítulo 15, 27, nos diz que haviam ali 12 fontes de água e 70 palmeiras. Imagine isso no deserto, obviamente ali próximo à água, né, ao mar. E eles então acampam junto às águas, nesse lugar de refrigério, de descanso, de água abundante, com a natureza bonita, levando em consideração a região. Dali, então, de Mara, eles partem para Elim, um outro estágio, e seguem pelo deserto de Sim, localidade que nós vimos na semana passada, onde acontece exatamente aquilo que foi narrado pela Cláudia, provavelmente nesse ponto 6 aqui. E aí, de Sim, eles seguem, então, para Refidim, que é exatamente o capítulo de hoje, capítulo 17. Então, olha, eles já saíram aqui de Ramsés, no Egito, na terra de Gósen, andaram isso aqui tudo, ok? Então nós percebemos agora que ali em Sim, eles estão no lugar estratégico, porque o mapa nos mostra ainda que eles estão próximos a esse ponto 8 aqui, que é exatamente o Sinai. Então eles estão numa região entre Elim, Mara e o Sinai. O Sinai é o lugar onde nós veremos nos próximos domingos. De Sim para Refidim, conforme o mapa que nós estamos vendo aí, Refidim é a última parada antes do Sinai. O Sinai é esse local onde há um encontro especial com Deus. O Sinai representa esse lugar especial na jornada de Israel. Mas nós já vamos adiantar algumas informações sobre o Sinai, conforme nos diz o texto bíblico. Lá em capítulo 19, versículo 6, o texto nos diz que Moisés subiu ao monte para se encontrar com Deus, e o Sinai então se torna um símbolo, um lugar da renovação da aliança, e lá nós encontramos esse texto: embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. É exatamente no Sinai que Moisés receberá as tábuas da lei. É no Sinai que o povo de Deus é visitado. Então, de um lado nós vemos Elim, esse lugar de refrigério, o lugar das fontes, das palmeiras. No outro nós vemos o Sinai, um lugar do encontro com Deus, um lugar onde Deus visita o seu povo, onde Deus se manifesta ao seu povo. Entre Elim e Sinai, existem outros pontos. Elim e Sinai fazem parte da caminhada peregrina do povo. Refrigério para o corpo e para a alma, renovação das convicções do nosso chamado, da aliança, da visitação especial do Senhor, tudo isso representa Elim e Sinai. Porém, entre Elim e Sinai existem o quê? Mara, o deserto de Sim e Refidim. Em Mara, vale a pena lembrarmos, a água é amarga e lá o povo reclama. Em Sim, parece-nos que acabam as provisões de grãos e o povo reclama novamente agora a falta de pão e de carne. Em Refidim, o povo volta a reclamar a falta de água. Se a gente dá uma olhada por cima, pelo alto, a gente vai perceber que são lugares parecidos, lugares inóspitos, lugares que deveriam ser evitados no percurso. No entanto, no capítulo 17, versículo 1, acho que se vocês puderem me ajudar a passar, eu não estou conseguindo por aqui. Aí, no capítulo 17, versículo 1, nós lemos que eles estavam andando de um lugar para outro, conforme a ordem do Senhor. Era o próprio Deus, conforme diz o texto bíblico, quem os levava por aqueles caminhos. Na estrada, entre os belos e abundantes Elim e Sinai, sempre haverá Mara, deserto de Sim
e Refidim. Ou, em outras palavras, no caminho que Deus traça para o seu povo, haverá tempos e lugares de abundantes refrigérios e de presença marcante do Senhor. Mas também, no caminho por onde Deus nos conduz, haverá lugares de aparente falta de provisão, lugar onde seremos testados, onde seremos desafiados a crer e a confiar. É exatamente isso que a narrativa está nos mostrando nesses capítulos que nós estamos nos deparando, nos encontrando nesses últimos domingos e que veremos nos próximos domingos. A questão é como nós agimos diante dessas situações. Ora, belas e abundantes, ricas, plenas, ora, regiões, lugares inóspitos ou aparentemente inóspitos, onde nós somos testados pelo Senhor. Veja comigo, em Mara, o lugar de águas amargas, o povo reclama a Moisés. Se puderem me ajudar a passar, exatamente. Capítulo 15, versículo 24. A pergunta é do povo do Senhor a Moisés: o que nós beberemos? Pode passar, por favor? Exatamente. No capítulo 15, versículo 25, ou seja, um versículo depois, Moisés agora ora ao Senhor, que orienta Moisés a tomar um arbusto e lançar sobre as águas amargas, e elas se tornam doces, e o texto complementa: o Senhor lhes deu leis e ordenanças, e os colocou à prova, dizendo-lhes: se derem atenção ao Senhor, o seu Deus, e fizerem o que ele aprova, se derem ouvidos aos seus mandamentos e obedecerem a todos os seus decretos, não trarei sobre vocês nenhuma das doenças que eu trouxe sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que os cura. É isso que nos diz o capítulo 15, versículo 25. No deserto de Sim, 45 dias depois de saírem do Egito, ou seja, o 15º dia do segundo mês, nós encontramos agora uma outra narrativa. Toda a comunidade volta a reclamar a Moisés e Arão. Veja comigo, capítulo 16, versículo 3. Quem dera se a mão do Senhor tivesse nos matado no Egito, lá tinha carne e pão. Agora Deus nos traz para morrer de fome nesse deserto. Nós encontramos então aqui o texto que nos diz que Deus agora manda maná e codornizes, e novamente o Senhor põe o povo à prova, estabelecendo regras e normas para o recolhimento do maná. Você percebe então Deus orientando por meio de leis novamente. Deus agora regula a quantidade que cada família deve recolher para que não falte comida para ninguém, para que a comida inclusive não estrague. Deus agora ensina o povo a recolher dobrado na sexta, para que no sábado eles tenham descanso sabático. Deus diz no capítulo 16, versículo 4, parte B: com isso os porei à prova para ver se seguem ou não as minhas instruções. Então veja só que interessante. Há aqui instruções no deserto de Sim sobre dependência de Deus, sobre vida comunitária, sobre vida coletiva, sobre descanso. Foi o que nós vimos domingo passado. Deus está ensinando verdades fundamentais e profundas, provando a fidelidade do povo. Qual que é o próximo estágio da viagem? Lembram? É o que nós estamos estudando. Refidim. Do deserto de Sim, eles vão para Refidim. E se no deserto de Sim não havia pão e carne, agora em Refidim não há água. E é na ausência dessas questões fundamentais que Deus trabalha construindo a identidade e o caráter do povo. Israel está conhecendo a Deus depois de tantas experiências e milagres no Egito. Lembra a travessia do Mar Vermelho, a derrota do exército de Faraó, a coluna de fogo e de nuvem que os guia pelo caminho. Eles viram a mão poderosa do Senhor por meio das codornizes, do maná. Era muita prova do poder e da graça de Deus. No entanto, em Refidim, o povo ainda mantém um coração incrédulo, duro. E o que é pior,
um coração tomado de ingratidão. Bem, isso que nós estamos vendo aqui, gente, é a descrição das nossas vidas. O tanto que o Senhor tem feito, tem realizado em nós, tem realizado por nós. As nossas vidas, ora, são tomadas de lugares assim maravilhosos, de tempos de abundância, onde parece que a gente ouve Deus de diversas formas. Lugares onde tudo corre bem, água em abundância, provisão em abundância, mas vez por outra o Senhor nos leva a passar por lugares onde nos faltará aquilo que nós entendemos ser essencial e fundamental. Será que Deus nos abandonou? É claro que não. Nesses lugares, o Senhor continua provendo, o Senhor continua se manifestando de maneira especial e miraculosa. Nós vemos agora que em Refidim, o povo, depois de ver tudo isso, esses grandes ensinamentos, o povo ainda mantém um coração duro, um coração incrédulo, e o que é pior, um coração ingrato, e ao invés de clamar ao Senhor por água, uma vez que não tem água, crendo no poder desse Senhor que já manifestou a sua graça de tantas formas, eles passam a reclamar. Ao invés de clamar, reclamam. Reclamam dos líderes, reclamam da situação, reclamam de tudo. Há uma distância enorme e fatal entre o clamar a Deus e o reclamar de Deus. Um demonstra confiança e o outro demonstra completa insatisfação. Quando eles reclamam de Moisés, eles estão reclamando do próprio Deus, conforme nos diz o capítulo 16, versos 6 a 8. Em vários momentos da história de Israel e de Judá, nós vemos reis que haviam se desviado dos caminhos de Deus. E na sua luta com o Senhor, eles queriam matar os homens, as mulheres do Senhor, os profetas de Deus, aqueles que em sua vida demonstravam o Senhor, que falavam no nome do Senhor. Vocês lembram de algumas histórias? Eram tentativas de fazer calar o Senhor ou de matar o Senhor. Foi assim quando o rei Acabe tentou exterminar todos os profetas em Israel, inclusive perseguindo Elias e tentando matar Elias. Assim também, quando o rei Jorão tentou matar Eliseu no cerco que a Síria havia feito à cidade de Samaria. Assim também aconteceu quando o fracassado rei Saul buscava matar o rei ungido Davi. Assim também, quantas vezes nós agimos nesse nosso ímpeto de insubmissão e ira contra Deus e transferimos para os irmãos e para as irmãs, para os homens e mulheres do Senhor, os nossos desagravos contra o Eterno. Por isso, gente, é que quando, você vai concordar comigo, quando nós estamos vivendo em pecado, a igreja é o pior lugar para se estar. Porque os irmãos em Cristo são as piores pessoas para nos relacionar. Porque Deus habita no meio do seu povo, Deus fala através do seu povo. Então nós fugimos de Deus, fugindo do povo do Senhor, fugindo da igreja do Senhor. Não é à toa que tantos falam hoje em dia tão mal da igreja, de uma forma tão genérica, quando estão em suas crises com o Senhor da igreja. Quantos culpam a igreja de tudo, numa forma indireta, na tentativa de culpar a Deus por sua situação. É bem verdade, não podemos negar, que as igrejas institucionais, elas pisam muito na bola. Que existem líderes de igreja que estão corrompidos e mal intencionados. É verdade que existem crentes de tudo quanto é tipo, gente apegado ao Senhor, firme na palavra, e aqueles crentes que vivem uma vida completamente desleixada, dando um péssimo testemunho. E é verdade que todos esses, igrejas, líderes, eles merecem a nossa crítica e denúncia à luz da palavra de Deus. Esses receberão do Senhor um duro julgamento.
Mas, por outro lado, nós precisamos avaliar sinceramente se muitas das nossas críticas são contra a igreja instituição equivocada ou se são contra o Senhor da igreja, fruto da nossa infidelidade e de nossa insubmissão. A palavra queixa e reclamação, conforme está aí no PowerPoint, aparece em Êxodo capítulo 16, nos versos 7, 8, 9 e 11. E agora, no capítulo 17, verso 2, o povo não somente reclama, o povo se queixa, o povo exige de Moisés. Em Refidim, os desagravos entre o povo e o Senhor aumentam de tal maneira que Moisés agora corre risco de ser apedrejado, conforme nos diz o verso 4. A ameaça de morte, o apedrejamento é o último estágio de rejeição para um líder em Israel. Agora, um detalhe fundamental aqui, que a gente precisa prestar atenção. Se antes era Deus quem provava o povo, por meio dos mandamentos, conforme nós já vimos, para saber se o povo realmente amava a Deus, se o povo realmente confiava no Senhor. Agora há uma mudança significativa. Veja comigo o verso 7. O povo discutiu com Moisés e pôs o Senhor à prova. E lá, mais adiante, eles perguntam, o Senhor está conosco ou não? Deus fechou com a gente ou não? Deus testar seres humanos que foram criados à sua imagem e semelhança, Deus testar os seus servos, os seus filhos, é aceitável e normal. Mas quando os homens testam a Deus, aí há uma inversão, aí a figura muda. Veja comigo alguns versículos, por exemplo, Deuteronômio 6,16. O texto diz, não ponham à prova o Senhor, o seu Deus, como fizeram em Massá. Porque colocar o Senhor à prova é inverter os papéis. É estabelecer para o Senhor as nossas leis, para julgar se Ele nos ama ou não. Se Deus cumprir as minhas exigências, Deus me ama. Se Ele não cumpre as minhas exigências, é uma forma de provar a Deus. Por isso a pergunta, o Senhor está conosco ou não? Se Ele fizer assim e assado, da maneira como estabelecermos, veremos se realmente nos ama. Isso é provar ao Senhor. Nós deixamos a nossa posição de servos e agora passamos a avaliar se Deus nos serve de maneira como nós julgamos necessário sermos servidos. Dá uma olhada ainda comigo, o Salmo 78, versos 17 a 19. Mas contra ele continuaram a pecar, revoltando-se no deserto contra o Altíssimo, deliberadamente puseram Deus à prova, exigindo o que desejavam comer. Olha que interessante. Duvidaram de Deus, dizendo, poderá Deus preparar uma mesa no deserto? Olha que incrível. Porque agora quem põe Deus à prova exige como quer ser servido. O critério já não é a vontade de Deus, mas a minha própria vontade. Lá no Salmo 106, versículos 12 a 14, nós encontramos, então creram nas suas promessas, e a ele cantaram louvores. Isso exatamente quando atravessam o mar, né? Mas logo se esqueceram do que ele tinha feito. E não esperaram para saber o seu plano. Dominados pela gula no deserto, puseram Deus à prova nas regiões áridas. Perceba, rapidamente passaram do louvor e da adoração para o pecado e a tentação de provar a Deus.
No Novo Testamento nós encontramos ainda versículos que conectam, que podem e devem ser conectados a esse texto de Êxodo. Dentre as tentações que Satanás impôs a Jesus, logo após o seu batismo, quando Jesus vai para o deserto e passa 40 dias e 40 noites em oração, em jejum, buscando a face do Senhor, e Satanás então aparece ali, uma das 3 tentações envolvia o tentar a Deus. Veja comigo Lucas capítulo 4, versos 9 a 12. O diabo levou Jesus a Jerusalém, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordens a seus anjos a seu respeito, para lhe guardarem. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. E Jesus então responde: dito está, não ponha à prova o Senhor, seu Deus. O diabo usa a própria palavra do Senhor para tentar a Jesus. E a tentação agora é: tente Deus. Coloque Deus à prova. Use Deus para o seu projeto pessoal de Messias. Porque a ideia era: suba ao pináculo do templo, ou seja, a parte mais alta do templo. E imagine só embaixo aquele bando de religiosos. E agora salte de lá. E quando você saltar, ordenando para que os anjos venham te pegar, pronto, você já fez um belíssimo show. Você não precisa multiplicar pão, você não precisa fazer mais nada. As pessoas vão cair de 4 adorando a você. O que o diabo está propondo ali é o seguinte: use Deus para os seus projetos, ao invés de deixe ser usado por Deus, ao invés de seja provado por Deus. A proposta do diabo o tempo todo é: prove a Deus, prove o amor de Deus. Gerald Jensen, ele escreveu sobre Êxodo dizendo: testar Deus é dar um ultimato em que decidimos o que serve como evidência sobre a presença de Deus, para então decidir sobre a presença ou ausência de Deus, com base no fato de Ele ter atendido ao que propusemos. Assim, irmãos, Refidim, que significa no original lugar de descanso, transforma-se ou torna-se Massá e Meribá, ou seja, provação e rebelião. O pastor André pregou alguns meses atrás sobre isso. Quando o lugar de descanso se torna lugar de provação e de rebelião. O lugar onde Deus provaria o seu povo por meio de milagres, provisões, ensinamentos e curas, se tornou o lugar onde o povo provou a Deus e se rebelou contra o Senhor. Veja como é bem fácil tornarmos o lugar da graça em espaço de desgraça. Em lugar de clamar, reclame. Em vez de olhar para a história e ver o livramento do Senhor e confiar naquele que age no presente, olhe para o agora, olhe para os seus problemas, afunde nos seus problemas, olhe para o futuro, olhe para as dificuldades, para o que nos falta e se desespere. Isso é transformar Refidim em Massá e Meribá. Isso é transformar o lugar do descanso em Deus em espaço de provação e rebelião. O único olhar que uma pessoa assim tem do passado é: como eu era feliz no Egito e não sabia. Ou seja, mantém ainda os desejos carnais dos tempos da escravidão, das panelas de carne, dos pães egípcios, da pseudo-estabilidade que o pecado parecia trazer à sua vida,
mas era morte. Só que a pessoa se esquece, a pessoa não se lembra dos livramentos e dos feitos do Senhor. Veja os livramentos do Senhor, se alegre nos livramentos do Senhor, confie e descanse no Senhor. Moisés, ele clama ao Senhor, e Deus então, como sempre, age, responde, e ele ordena a Moisés então: Moisés, vá à frente, leve com você algumas das autoridades de Israel, leve também a vara consigo, a mesma vara que feriu o Nilo para a morte, transformando água em sangue. Leve essa vara consigo. Deus o espera lá no alto da rocha do Horebe. E ali, quando Moisés chega, então Deus ordena que Moisés fira a rocha, e quando ele fere a rocha, brota água para o povo. O texto de 1 Coríntios, capítulo 10, versículos 1 a 4, se puderem me ajudar, por favor, passando o PowerPoint, nós encontramos as seguintes palavras: porque não quero, irmãos, que vocês ignorem o fato de que todos os nossos antepassados estiveram sob a nuvem e todos passaram pelo mar. Em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Todos comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. É interessante que Paulo aqui fala de uma rocha espiritual que os acompanhava. Um texto que tem aparente relação com isso que nós estamos lendo no Êxodo. Por mais de um século, os eruditos da Bíblia observavam que a literatura judaica pós-bíblica, ela fala de um poço ou de uma rocha que viajava com os israelitas pelo deserto. Enquanto eles caminhavam pelo deserto, essa rocha, essa água, esse poço, caminhava com eles. Filo, um judeu helenista, identificou esse poço como a sabedoria de Deus caminhando com o povo. Em algumas compilações dos rabinos, chamada Tosefta, falava de um poço que estava com os israelitas no deserto, enquanto eles caminhavam. Uma rocha do tamanho de um vaso largo, grande, que jorrava e borbulhava, subindo com o povo pelas montanhas, andando com o povo pelos vales, matando a sede, descedentando a sede de um povo. Isso tudo é encontrado na literatura pós-judaica. E provavelmente Paulo, ao escrever 1 Coríntios, ele escreve a partir dessa compreensão que ele tinha dos registros rabínicos. Paulo está dizendo aqui do contínuo suprimento de água que os israelitas tinham no deserto, algo que não aparece em nenhum outro lugar no Novo Testamento. Paulo está nos apresentando Jesus, o Filho de Deus, aquele que em nossa jornada rumo à terra prometida jamais nos abandona. Em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar, todos comeram do mesmo alimento espiritual, beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava. E essa rocha era Cristo. Cristo Jesus, que acompanha o seu povo, que anda com o seu povo. Essa rocha é uma analogia a Jesus de Nazaré, aquele que foi ferido para que a nossa sede espiritual fosse de vez dessedentada. Dele jorra água viva para matar a sede de todo aquele que caminha com Jesus no deserto, na peregrinação rumo à terra prometida. Então, meu irmão, minha irmã, você que participa conosco desse culto, por que seguimos adiante, duvidando do amor de Deus? Por que que nós continuamos ao sermos provados, às vezes nos rebelamos? Por quê?
Porque seguimos a nossa caminhada cristã ainda desconfiando da provisão divina, do cuidado divino, reclamando ao invés de clamando, pondo Deus à prova ao invés de aceitar as suas provas amorosas de amor e cuidado. Jesus é a rocha que foi ferida por causa da nossa insubmissão, da nossa provação e da nossa rebelião. Jesus foi ferido por nós, e dele jorrou, e dele jorra água viva, capaz de nos dessedentar. Por isso, não permita que o seu refidim, o lugar da prova de Deus, onde Deus te prova para a manifestação do seu amor e da sua graça, se transforme no lugar onde você prove a Deus, onde a provação se torna uma rebelião. Descanse no Senhor, confie nele, porque o Senhor tem o melhor preparado para você. Eu quero orar nesse momento, clamando ao Senhor por nossas vidas. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, obrigado pelas escrituras sagradas que nos revelam verdades profundas. E agora eu oro para que o Senhor visite cada um dos queridos e queridas que nesse momento participam desse culto, quer seja presencialmente, quer seja através da gravação, quer seja pessoas que vão ouvir essa mensagem anos depois de ter sido feita. Eu quero pedir que o Senhor, por favor, visite a todos. E que o Senhor visite o nosso coração, e que o Senhor visite as nossas intenções. Nós clamamos nessa manhã para que o Senhor abra a nosso coração para a realidade de Jesus, a rocha que foi ferida, para dessedentar a nossa sede. Eu oro para que o Senhor substitua dos nossos lábios, nos ajude através do Teu Espírito Santo a substituir dos nossos lábios toda reclamação, substituindo por clamor a Deus. Que o Senhor tire de nós toda desconfiança, e que o Senhor coloque um verdadeiro temor, um verdadeiro amor. Que nós jamais venhamos a cair nas tentações do povo de Israel, que reclama, que questiona, que indaga, que deseja matar inclusive o próprio Deus. Por favor, tem misericórdia de nós, dá-nos um coração dócil, para que a gente possa aprender a andar e a viver nesse deserto, nessa caminhada peregrina pelo deserto, até o dia em que adentraremos a terra que nos espera, a Canaã celestial. Por isso, abençoa o teu povo, derrama a tua graça, visita-nos, te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Vinde a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados. Vinde a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração. Eu sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas,
porque eu sou manso e humilde, de coração. Eu sou manso e humilde, de coração. Eu sou manso e humilde, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Eu sou manso e humilde, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Eu sou manso e humilde, de coração. Eu sou manso e humilde, de coração. Boa noite, gente! A IPLN vai voltar com seus cultos presenciais no dia 11 de outubro. O horário será antecipado para as 5 horas da tarde, para que a gente possa deixar todas as janelas e portas abertas e assim aumentar a ventilação no templo. Nesse primeiro momento, a participação será restrita a 38 pessoas e quem quiser participar terá de fazer sua inscrição no site da igreja. Os cultos, claro, seguem sendo transmitidos pelo YouTube da IPLN. E a Escola Bíblica Dominical continua com suas aulas de forma online. A gente já está no 3º e último ciclo de aulas, que vai até o dia 18 de outubro. A eleição para pastor, presbíteros e diáconos da igreja ainda não tem uma data definida. Os mandatos venceram em abril e em agosto desse ano, e o Conselho da Igreja definiu que as eleições só serão feitas quando a igreja voltar com os cultos presenciais sem as restrições impostas para este primeiro momento. Nessa terça, às 7h30 da noite, nós teremos mais um culto, dessa vez pelo aplicativo Zoom. A Neide é quem dará o estudo nessa semana. Já na sexta, às 7 da manhã, nós teremos a nossa reunião de oração. Os convites são sempre passados pelo grupo do WhatsApp IPLN Avisos. Participe conosco. A IPLN tem conseguido manter as suas contas em dia durante a pandemia. Nós pedimos que os dizimistas continuem sendo fiéis na transferência dos recursos para que a igreja continue a manter a sua estrutura, os salários e os repasses para os missionários. Agora eu tenho visto que está rolando aí um movimento contra-revolucionário encabeçado pela Yolanda. Isso mesmo, essa Yolanda. Gente, por favor, não deixe se enganar pelo sorriso da Yolanda, ou mesmo pela foto com essa família linda que é sempre ativa na igreja, pela comemoração do Natal em família, a beleza do Arthur, a simpatia da Luísa, ou até mesmo a malemolência toda do Davi. Não se deixe enganar pela paixão do Bringel, que cumpre diariamente todos os votos que fez no casamento há 53 anos atrás, por causa do seu amor inigualável com a Yolanda. Esse currículo não me engana de jeito nenhum. E eu tô aqui para falar a verdade, sem filtro nenhum. Então aqui, acabou esse papo, beleza? Acabou esse papo. Aqui, acabou esse papo, tá certo? Então, boa noite para vocês.
Mas vamos ficar mais uma vez aí com a foto dessa família, que é linda, linda, linda. Pois é. E a gente tem que orar depois disso, né? Mas antes de orar, a Marcinha vai fazer um take aqui para vocês verem como é que a igreja está ficando, cada vez mais bonita, com a participação de vários irmãos. Olha só, a turma está voltando aí. Ainda não é aquela volta aos cultos presenciais, mas aí nós temos a equipe que está trabalhando. Esse pessoal aí, gente, olha, contar um negócio para você. Louvo demais a Deus por essa equipe que segurou a barra, a onda, tem segurado durante todo esse tempo da pandemia. Nós louvamos a Jesus. Tem algumas cadeiras, ainda dá para você vir. Basta que você faça a sua inscrição pelo site da igreja, ou então o link lá no Avisos IPLN durante a semana. Aí você preenche, manda, e é importante que você faça essa inscrição antes, porque corre o risco de você chegar aqui e não ter lugar, né? Então, faz antes para que a gente possa ter um controle direitinho, tá bom? E no dia 11 de outubro, aí sim, aí nós vamos realmente, o culto será presencial no horário de domingo, às 17 horas, como foi avisado pelo César, e aí nós então teremos um número maior de cadeiras para as pessoas que quiserem participar. Por enquanto, o número está limitado. Parece que aumentou, não são 18, só aumentou nessa um pouquinho, acho que tem mais do que 18 cadeiras, né? É possível, a gente vai contar e nós colocaremos durante a semana avisando a vocês, tá bom? Porque houve uma mudança na posição das mesas aqui. Então, você está convidado a participar e a partir do dia 11 de outubro, o culto volta a ser presencial e transmitido ao vivo. Por enquanto, nós estamos gravando aos sábados pela manhã. Vou convidar então os presentes a nos colocarmos em pé para a oração final e para sermos despedidos com a bênção do Senhor. Oremos mais uma vez. E agora, queridos, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, a comunhão e o consolo do Espírito Santo de Deus repouse sobre suas vidas, sobre suas famílias e sobre todo o povo de Israel que está espalhado sobre a terra, desde agora até o dia glorioso em que Jesus voltará para buscarmos, e aí sim adentraremos definitivamente a Canaã celestial. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Amém. Deus os abençoe, boa semana a todos. Busco ao Senhor que é digno de louvor, Ele é o meu Deus Salvador. Quando a morte enredou em meu ser, aflito clamei seu poder. Lá no seu templo ele ouviu minha voz, toda a terra tremeu. Veio dos céus, ele me alcançou, de minha dor me livrou. Eu te amo, minha rocha, minha força e fortaleza, meu refúgio que liberta, poderoso que me salva. Faz sempre acesa em minha vida, ó Deus, a tua luz de beleza. Rompe as trevas do meu coração, quero a tua presença. Pois quem é Deus além do Senhor, incomparável poder. Vem e reveste de glória os meus passos, aperfeiçoa meu ser. Eu te amo, minha rocha,